repressão sexual feminina, que é fomentada há séculos pelo cristianismo, é uma das formas mais sistemáticas e cruéis de subjugação humana. Oi, eu sou a Aline, autora do Despertar, e eu já quero pedir para você deixar sua curtida agora mesmo no início do vídeo. E se você não curtiu o conteúdo, você pode retirar sem problema. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e a chegar a mais pessoas também. Desde o início, a doutrina cristã contribuiu para transformar o corpo e a sexualidade da mulher em objetos de controle, vergonha e pecado. A partir de uma leitura literal dos textos bíblicos, a Bíblia perpetua a ideia de que a mulher é a origem do mal e da tentação, o legado do mito de Eva no Jardim do Éden, que justificou a associação entre o corpo feminino e a queda moral. Essa visão reducionista e desumanizadora consolidou a misoginia como uma estrutura essencial dentro da cultura ocidental. Durante a Idade Média, práticas como o celibato clerical e o culto à virgindade feminina reforçavam a narrativa que a pureza moral da mulher estava diretamente ligada ao controle da sua sexualidade. Mulheres que ousavam desafiar esses padrões eram rotuladas como hereges ou então bruxas e constantemente submetidas à tortura e à morte pública das formas mais cruéis possíveis. Esses mecanismos de controle foram mantidos e adaptados ao longo dos séculos, se transformando em uma forma insidiosa de repressão que ainda molda a nossa sociedade nos dias de hoje. O controle do corpo feminino pela igreja não se limita às práticas sexuais, mas também invadiu a sua liberdade de expressão e participação social. O ideal da mulher cristã submissa, reforçado por passagens como as mulheres sejam submissas aos seus maridos, em Efésios 5:22, perpetua a ideia de que a mulher deve ocupar uma posição inferior na sociedade e na família. Essa doutrina não apenas normalizou a subjugação feminina, mas também instituiu a misoginia como um valor moral disfarçado de ordem divina. Um dos aspectos mais perturbadores dessa dinâmica é o papel das próprias mulheres cristãs na perpetuação do machismo. Muitas dessas, criadas sob o peso desses dogmas, internalizaram a narrativa de que sua virtude está na submissão e no sacrifício. Quando essas mulheres cristãs adotam e reproduzem esses valores, elas se tornam agentes involuntários da sua própria opressão, educando as suas filhas para que se encaixem nos mesmos moldes restritivos e defendendo instituições que colocam elas em posições de inferioridade. Essa colaboração não é uma escolha consciente, mas o resultado de gerações de condicionamento psicológico que fazem com que essas mulheres confundam repressão com devoção. A feminilidade estrutural construída pela igreja enraizada na sociedade opera como uma ferramenta de controle que transforma valores morais cristãos em prisões invisíveis. A imposição de normas como a modéstia, a repressão do prazer sexual e a glorificação do papel de mãe sacrificada criam um cenário em que as mulheres não são livres para explorar sua sexualidade ou buscar sua autonomia. Aquelas que desafiam esses padrões enfrentam julgamentos severos, sendo excluídas e julgadas tanto pela comunidade religiosa quanto pela sociedade em geral. O impacto psicológico dessa repressão é devastadora. A internalização da culpa, do medo associada ao desejo sexual e à liberdade de expressão geram inseguranças profundas, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento. Muitas mulheres passam a vida inteira lutando contra o sentimento de inadequação, tentando equilibrar sua humanidade com as suas expectativas irreais impostas pela moral cristã. Esse conflito perpetua a ideia de que o corpo feminino é um objeto de vergonha e que a sexualidade feminina deve ser temida, controlada e negada. Mas essa opressão não termina na esfera sexual. Essa é só a ponta do iceberg. A moral cristã moldou sistemas legais e culturais que limitam as escolhas femininas. Questões como o direito ao aborto, igualdade salarial e representatividade política ainda enfrentam resistência significativa de grupos religiosos que insistem em usar dogmas para justificar a desigualdade. Ao mesmo tempo, mulheres que ousam desafiar esses valores são rotuladas como imorais, desviantes, sem vergonha, safadas, sem pudor, perpetuando um ciclo de repressão que as mantém presas a papéis limitados. Até quando valores morais impostos por instituições religiosas e morais vão servir como desculpa para negar sua autonomia e silenciar a sua voz e controlar a sua vida? A liberdade feminina não é um presente que a religião pode oferecer, mas um direito inalienável que precisa ser conquistado por meio da exclusão de narrativas que perpetuam a opressão. Já passou da hora da gente questionar esses valores que não tem nada de moral neles. Eles apenas servem para perpetuar estruturas de poder que não tem nada de divino. Bom, se você chegou até aqui, é sinal que alguma coisa fez sentido para você. Então, se você ainda não curtiu esse conteúdo, curte agora mesmo e aproveita para já se inscrever no canal e ativar
ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que eu publicar novos vídeos por aqui.